Você se conhece de verdade? Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Lógica da Fé. Se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um espaço para pensar a nossa fé, tá? Com a razão e a razão à luz da fé, buscando sempre nos aproximar mais de Cristo através da doutrina da igreja e também da sabedoria dos santos. E hoje eu quero te fazer uma pergunta que parece simples, tranquila, mas que pode mudar a forma como você vive a sua vida espiritual. Você já parou para se conhecer de verdade? E eu não estou falando aqui de saber seu nome, idade ou profissão. Eu estou falando aqui de conhecer o que se passa lá dentro. Suas reações, fraquezas, o que te tira do sério, o que te consola, o que te seduz. Porque como veremos, esse conhecimento não é um luxo psicológico. É um passo espiritual necessário para quem quer crescer na santidade. Por isso fica comigo até o final, porque no fim eu vou te fazer uma pergunta bem direta para você refletir, tá? Bom, ao longo da história, os grandes santos foram unânimes numa coisa: não existe caminho espiritual sério sem autoconhecimento. Veja bem, Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, ela dizia que a questão de nos conhecermos é tão importante que não deveria haver nenhuma negligência nisso, por mais altas que sejam as almas no caminho da oração. Olha só. E por que isso é tão sério? Porque o pecado, ele obscureceu a nossa inteligência. Nós, muitas vezes, nem sabemos direito o que estamos sentindo, o que estamos pensando, e porque tomamos certas decisões. E aí vem o arrependimento. Os tropeços repetidos, a sensação de estar sempre caindo no mesmo buraco. Dá uma tristeza às vezes, né? São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele é ainda mais direto. Ele vai nos dizer que para nos despojarmos de nós mesmos, ou seja, para nós vencermos o nosso egoísmo e nos entregarmos a Deus, é preciso primeiro conhecer bem, à luz do Espírito Santo, o nosso fundo de fraqueza, a nossa inconstância, a nossa inclinação ao mal. Mas veja bem, atenção, isso não é para a gente se afundar no desespero, muito pelo contrário. Como ensinavam os padres da igreja, é na luz de Deus que a alma aprende a se conhecer, não sozinha, remoendo os próprios defeitos, mas diante de Deus, que revela a verdade sobre nós com misericórdia e nunca com condenação. Você já ouviu falar em Ulisses? Ele escreveu uma peça chamada Odisseia. Nessa peça ele sabia que as sereias o encantariam com um canto. Então ele mandou os marujos amarrarem-no ao mastro do navio. Ele não confiou na própria força de vontade, ele se conhecia e se protegeu. Nós devemos fazer o mesmo, conhecer nossas fraquezas e nos amarrar a Cristo, para não cairmos no canto das tentações que sabemos por experiência que nos seduzem e sabemos bem. A tradição espiritual nos apresenta dois grandes caminhos para chegarmos a esse autoconhecimento. Veja bem. O primeiro é o conhecimento espiritual, que ele vem da oração, do exame de consciência, da direção espiritual, da luz da graça agindo sobre a alma. Esse é o primeiro. O segundo é o conhecimento fisiopsicológico, ou seja, entender a nossa própria constituição natural, aquilo com que nós já nascemos, o nosso temperamento. E aqui vale um princípio muito bonito de São Tomás de Aquino: a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Ou seja, Deus não ignora quem você é. Ele quer trabalhar exatamente a partir da sua personalidade, dos seus dons, das suas fraquezas naturais, para te tornar santo. Por isso, entender o seu temperamento é entender o material com que a graça vai trabalhar em você. Desde Hipócrates, na antiguidade, a tradição classifica os temperamentos humanos em 4 grandes grupos. Olha só que interessante: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E para entender qual é o seu temperamento, existem 2 critérios principais. Presta atenção. Primeiro, excitabilidade. Quando algo te atinge, uma alegria, uma ofensa, uma notícia, isso te afeta fácil, fortemente ou pouco te abala? E segundo, durabilidade. Essa reação passa rápido ou dura muito tempo dentro de você? Hoje eu quero mergulhar com você em apenas um desses 4 temperamentos, só um: o sanguíneo. Nos próximos vídeos a gente vai destrinchar o colérico, o melancólico e o fleumático, tá bom? Mas hoje é a vez do sanguíneo. Vamos lá? O que caracteriza o temperamento sanguíneo? Isso é muito importante a gente entender. As impressões excitam o sanguíneo facilmente, fortemente e por pouco tempo. É por isso que se alguém o irrita, ele pode explodir com facilidade. Mas basta pouco tempo para que ele esfrie, esqueça o que houve, volte a se sentir tranquilo, perdoa com o coração leve quem havia irritado ele.
O sanguíneo tem boas qualidades. Ele é criativo, brincalhão, espirituoso, alegre, dócil, entusiasmado, obediente, é espontâneo, sincero e tem esse dom bonito de perdoar e esquecer com facilidade, sem guardar rancor. Mas tem más qualidades também, hein? Por outro lado, ele tende a ser superficial e precipitado, é inconstante, impulsivo, explosivo, tem memória fraca, se distrai fácil, fala demais e tem uma inclinação natural à sensualidade, ao gosto excessivo pelos prazeres. Bom, como educar o temperamento sanguíneo? Olha só, nenhum temperamento vem pronto para a santidade, nenhum. Todos precisam ser trabalhados. A boa formação de qualquer temperamento consiste sempre em fomentar as boas qualidades e reprimir os defeitos. Bom, no caso do sanguíneo, o que significa? Significa esforçar-se para adquirir o hábito da reflexão e da ponderação antes de agir. Um plano sério de vida espiritual que ajude a ser perseverante para não desistir das dificuldades rápido, entendeu? Sobretudo na oração, onde ele tende a abandonar o barco assim que a euforia inicial passa. Não supervalorizar os consolos sensíveis, buscando a vontade de Deus, mesmo quando não sente nada de especial na oração. E por fim, guardar os bons sentidos, principalmente a vista, tá? Por causa da sua curiosidade excessiva, que pode facilmente arrastá-lo para dispersão e para tentação. Olha só, quais são os santos de temperamento sanguíneo? A tradição espiritual ela reconhece esse temperamento em figuras como Santo Agostinho, São Pedro, Santa Teresa d'Ávila e São Francisco Xavier. Repara como a graça de Deus tomou justamente essa efusividade, esse entusiasmo natural e transformou em zelo missionário e amor ardente, como aconteceu com São Francisco Xavier, que levou o evangelho até o Japão, sim, movido por esse fogo interior. É lindo, né? Então perceba, o sanguíneo, ele não precisa deixar de ser sanguíneo para ser santo. Ele precisa deixar que a graça purifique a superficialidade e fortaleça a perseverança, mantendo viva a alegria, a criatividade, a generosidade, que já são naturalmente um dom seu. Bom, então se você se reconheceu nessas características, alguém que se entusiasma rápido, mas também esfria rápido, que perdoa fácil, mas também se distrai fácil, talvez você tenha aí uma pista importante sobre o seu próprio temperamento. Mas antes de encerrar, eu deixo essa reflexão para você levar consigo hoje. Nas coisas de Deus, na oração, nos compromissos espirituais, nos propósitos que você faz, você começa com entusiasmo e depois desanima com a mesma rapidez? O que isso revela sobre a sua perseverança? Para um instante depois desse vídeo e leve essa pergunta para a sua oração diária. E fique ligado, porque no próximo vídeo aqui do canal, A Lógica da Fé, a gente vai continuar essa jornada de autoconhecimento. Olha que legal! Falando sobre os outros 3 temperamentos. Quais são? O colérico, o melancólico e o fleumático. Você vai descobrir onde você, ou as pessoas mais próximas que você ama e se encaixam na sua vida, como é que elas se encaixam, como a graça de Deus quer agir em cada um desses perfis dessas pessoas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está nesse caminho de se conhecer, para se entregar mais a Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo do canal.